Boa, essa era a minha pergunta, né? O que você tá fazendo aí onde você Ago- tá? Não, legal. Eu tô morando aqui pertinho de Salvador. Eu vim nos últimos 2 anos, eu trabalhei como assessor da cidade de Salvador, da prefeitura, para ajudar a cidade no desenvolvimento sustentável, no plano deles de desenvolvimento sustentável, até 2049, que é quando a cidade completa 500 anos. Então, esses últimos 2 anos eu fiz isso. Em dezembro do ano passado lançou esse plano. Então, pelo prefeito, a CM Neto na época, agora é o Bruno Reis. E aí agora eu estou mudando para um novo projeto. Então, hoje eu estou num projeto com uma organização que chama C40 para trabalhar com 24 cidades pelo mundo no tema de desenvolvimento sustentável. Então, o meu trabalho é ajudar essas cidades a acharem uma rota mais sustentável para o seu futuro. E isso em parceria com o Banco Mundial, com a ONU e com outros organismos internacionais. É isso que eu Uma, faço hoje. uma curiosidade aí, já entrando então no seu trabalho, que eu vou gostar do assunto hoje, vai ser difícil. Sustentabilidade, quando você fala, você está falando mais no sentido meio ambiente da coisa? Ou você está falando sustentabilidade agregando não só socioeconômico, mas ambiental O e. ESG, né? Isso, traduza. Não, assim, eu acho que quando a gente fala de. Eu trabalho. A C40 ela é mais focada no tema de mudança climática, mas é claro que tudo que tem a ver com mudança climática também está relacionado à inclusão social, à justiça, a gente chama de justiça climática, a desenvolvimento econômico, que é o green growth, né? Os empregos verdes. Então, tudo está relacionado com a temática, não tem como fugir. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, é mais esse sentido amplo mesmo, de como encontrar um novo caminho para as cidades se desenvolverem. E urbanisticamente falando, e redução Sim, de emissão de gás carbônicos e sim, sim, sim. lixo e tudo mais. Tudo isso está envolvido, né? É mobilidade sustentável, resíduos, é reciclagem, tem também esse conceito de walkability, né? Que é você Uhum. ter 15 minutos de distância para alguma área verde, Não, ou isso é seja, pensar na fantástico. cidade. Assim, eu tive uma experiência, cara, em 2016 eu fui na ONU Habitat, na conferência lá em Quito, e eu lembro que eu vi uma palestra que mudou minha vida, que o cara falou daquela frase do Henrique Penhallosa, né? Penharossa, não sei como fala o nome dele, mas ele foi prefeito de Medellín, e ele falou assim, né, que uma cidade rica, uma cidade rica é quando todo mundo pode andar de transporte público, né? É ao contrário desse conceito de que uma cidade rica é quando todo mundo pode andar de carro. Por quê? Porque significa que você tem uma cidade pensada para que todos tenham acesso e possibilidade a chegar em todos os lugares. Então, acho que esse conceito também de sustentabilidade é muito interessante, você pensar em como que as cidades do futuro vão servir a todos os seres humanos, toda a Não, população, né? perfeito. Lá em Los Angeles, quando eu estava alugando casa, recentemente, há 2 anos atrás, os anúncios das casas vinham com o walking score do bairro. Porque tava Olha que mais legal. relevante isso do que, sei lá, o bairro é pop, o bairro não é pop. Tudo bem que a área de escola é bem forte na hora da pessoa escolher o bairro, mas o walking score, você via que eles falavam, não, o walkability desse bairro é maravilhosa, você faz toda a sua vida em 15 minutos a pé. Então, foi uma das coisas mais legais que eu achei de lá. Mas, ó, já que estamos beirando o assunto, Matheus, o que, que você escreveu? O que, que você fez de fantástico que hoje a gente vai falar aqui muito? Qual que é aí o Matheus escreveu um livro, eu já entreguei isso, mas fala um pouquinho pra gente aí. O que é o livro? Qual que é a inspiração? Como surgiu essa ideia? Apresenta. Só para fazer a transição aí, como é que a gente sai de desenvolvimento social sustentável para o livro, né? Que é um outro Uhum. lado também aí, né? Sim, Faz parte do sustentável, mas sim. em outra área. Sim, não, exatamente, cara. Eu acho que a minha jornada, ela tem sido muito focada aí no trabalho, nessa área profissional, esses últimos, vou dizer, 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, o meu coração não está em criar uma carreira para mim, só por mim, para mim e por mim todas as coisas. É pensar no reino de Deus. Então, o que eu sinto queimar no meu coração é como é que eu trabalho e luto e vivo nesse mundo para trazer o reino dos céus à terra. Então, de que forma que eu consigo fazer isso? Né? De que forma que eu consigo conectar carreira, propósito, chamado, tudo que eu faço com algo que é maior do que mim mesmo? Porque se eu for viver só para mim, não faz sentido a vida. É um egoísmo que não faz sentido. Então, assim, tem uma frase até do Tolstói, que é um escritor russo muito famoso, ele fala que o único significado da vida consiste em estabelecer o reino de Deus.
Eu acho isso genial. Tolstói era cristão? Tolstói se converteu no fim da vida dele, cara. É. Se converteu, tem um livro dele que chama Uma Confissão, Uhum. que eu até ajudei a trazer para o Brasil, porque eu li esse livro em inglês, um PDF na internet, eu falei, cara, esse livro precisa estar em português. Falei com o presidente da Mundo Cristão, com o Mark, e ele publicou esse livro. E esse livro conta um pouco a história do Tolstói. O cara que escreveu, dizem que ele é o maior escritor russo da história. Pelo e um menos dos é um dos maiores mais famosos. escritores. É. Exato, e assim, esse cara chegou no fim da vida dele, depois de tudo que ele conquistou, e falou, não tem sentido a vida se não for para construir o reino de Deus. Então isso me inspira muito para ir atrás de coisas maiores do que só minha carreira, meu salário, minha vida profissional. Então eu comecei a escrever ideias sobre riqueza, pobreza e como que o cristão deve lidar com esses temas no mundo. E aí surgiu esse livro, depois de 5 anos. Segura ele paradinho aí pra imagem dar uma focada melhor. O nosso editor põe a... Economia do Reino, deu pra ler. Em algum lugar da tela vai estar a capa dele bonita, junto com o link na descrição aí, pra quem quiser adquirir o livro, viu? Economia do Reino. Foi mal, Matheus, continua aí. Não, imagina, Economia do Reino, aí o subtítulo aqui é 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Tem Instagram? Tem Instagram, chama Economia do Reino, a gente já está lá com 2.000 e pouquinhos seguidores, estamos crescendo aos pouquinhos, conversando sobre o tema de riqueza e pobreza, e a ideia é a seguinte, a gente ouve no meio cristão, eu até pergunto para vocês, o cristão é chamado para viver uma vida em abundância, com riquezas e com Deus abençoando e sendo generoso, ou o cristão é chamado para abrir mão de recursos e viver uma vida simples, em meio aos necessitados,